Glória a Deus, como é precioso entronizarmos o Senhor no meio dos louvores. Levantar as nossas mãos, erguer o nosso coração diante dEle, render a nossa vida diante do Senhor. Fazemos isso através dos louvores, fazemos isso através desse momento precioso que tivemos agora, mas também fazemos isso com o suor do nosso rosto. Sim, o suor do nosso rosto, o nosso trabalho. Sei lá, de 8 a 10, 11 horas, eu não sei qual é a sua jornada de trabalho. Mas quando nós depositamos o fruto desse trabalho, o fruto do suor do nosso rosto, e honramos ao Senhor, honramos a igreja, honramos a obra que Ele tem a realizar no Brasil. Aqui, na Rede Super, nós temos o nosso coração assim tão aberto, de poder abençoar tantos lugares. Tantos lugares são tocados pela mensagem da Palavra de Deus. E tanta gente tem sido canal através das ofertas. Tudo isso custa tanto, mas é tão precioso que aonde chega o sinal da Rede Super, aonde podemos falar do amor de Deus, pessoas estão sendo salvas, libertas, transformadas. E você pode fazer parte disso, parte dessa obra missionária através das suas ofertas. Está passando na tela agora algumas das nossas contas para que você possa ser esse semeador, esse abençoador no corpo de Cristo. Tenho certeza que o nosso coração, ele é tão abençoado de poder ver o fruto do penoso trabalho. Talvez você não veja aqui na terra, mas talvez diante dos céus você possa ver o quanto a sua oferta foi importante para que o reino de Deus pudesse se expandir e tocar a tanta gente, a tantas pessoas. Nessa hora, se você pode, semeie na obra de Deus. Nessa hora, eu quero falar com você sobre um tema muito, mas muito importante. Esse tema se chama Dentro da Presença de Deus. O que há dentro da presença de Deus? O que existe dentro da presença do Deus eterno? Como é que saberíamos disso, visto que Deus é um Deus onipresente, ou seja, Deus é imenso, é incalculável o tamanho do nosso Deus? E alguém poderia perguntar, mas Drummond, o que há dentro da presença de Deus? Bem, dentro da presença de Deus, o escritor de Hebreus nos mostra, em Hebreus capítulo 9, verso 4, o que há dentro da presença de Deus. O escritor de Hebreus, ele diz assim, a partir do verso 13, a gente pode entender até um pouco melhor, né? Ele diz assim, olha, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. O escritor de Hebreus, ele traz uma expressão muito interessante. Ele diz que a arca da aliança, ela possuía dentro dela as tábuas dos 10 mandamentos. Não apenas isso, mas também a vara de Arão que tinha florescido. E um vaso de ouro que possuía ali a expressão do incenso. Ou seja, há uma expressão na arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Perdão, vaso de incenso não, vaso de ouro que continha um maná, né? Então havia o maná, a vara e as tábuas da aliança. Agora perceba algo comigo. A arca é um símbolo da presença de Deus. E como um símbolo da presença de Deus, Deus coloca dentro dessa arca esses 3 elementos. Se nós queremos entender o que há dentro da presença de Deus, precisamos entender esses 3 elementos que o escritor de Hebreus nos apresenta. A primeira dimensão que nós vamos ver, estudar e mergulhar é a expressão que havia dentro da arca da aliança os 10 mandamentos. As tábuas com os mandamentos do Senhor estavam dentro da presença de Deus. Isso nos mostra que a arca da aliança, a presença de Deus, ela possui dentro de si
mandamentos, ordenanças. Deus não é um Deus de anarquia. Deus não é um Deus sem leis. Sua presença está associada a mandamentos. É tão importante dizer isso nos nossos dias, porque nós estamos vendo uma geração que acredita que pode estar em associação ou relacionamento com a presença de Deus sem observar os mandamentos do Senhor. Isso não é uma realidade. É verdade que nenhum de nós pode se aproximar porque todos nós erramos e pecamos e a graça de Deus nos atinge. Mas depois que essa graça nos atingiu, Deus nos chama a viver os mandamentos que Ele nos trouxe. Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 14. João diz ali algo muito claro que Jesus declarou, que aquele que tem os meus mandamentos, João 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu virei e me manifestarei a Ele. Olha o que Jesus está dizendo em João 14, 21. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu sei que é assim que Ele me ama. E se Ele tem essa postura, eu o amarei, Ele diz, e eu me manifestarei a Ele. A manifestação da presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, a manifestação de quem Deus é, da glória de Deus maravilhosa, está associada a que nós guardemos os mandamentos. Para mergulharmos dentro de Deus, para mergulharmos no profundo de quem Ele é, nós vamos nos tocar, nós vamos esbarrar nos seus mandamentos. Quem despreza isso, começa a viver uma vida anárquica, dizendo, Deus me ama, e como Deus me ama, eu tenho acesso a Ele, e eu não preciso observar coisa alguma dos seus mandamentos. Isso é uma grande mentira. Alguns têm chamado isso de uma hipergraça, ou seja, pessoas que estão falando do amor, da graça, sem a necessidade da observância dos mandamentos. Alguns chegam até a dizer, não, mas quem receber a graça vai viver os mandamentos. Ora, se fosse assim, o apóstolo Paulo teria perdido boa parte dos seus escritos, porque várias vezes ele não só falou da graça, mas também falou de mandamentos. Não entristeçais o Espírito Santo, não mentis, honra teu pai e tua mãe, foram realidades também ditas. Ou seja, não é porque eu falo a graça que automaticamente as pessoas vão viver os mandamentos. Na verdade, eu preciso de um equilíbrio. O equilíbrio que foi encarnado em Jesus Cristo, que é o equilíbrio da graça e da verdade. A graça e a verdade em Jesus Cristo, elas se encontraram. Isso indica que eu falo sim sobre o amor de Deus, porque sem a graça nenhum de nós poderemos viver. Mas se eu quero viver coisas mais profundas em Deus, eu preciso aplicar e viver os mandamentos daquilo que Ele diz. Está nele mesmo, está na Arca da Aliança, está na sua própria presença. Amados, não caia nesse engano de achar que pode viver uma vida de qualquer jeito. Não, não, não. Pregadores precisam falar da graça e também da verdade. Precisam falar do amor de Deus, mas também da santidade de Deus. Vamos mais profundos em Deus através da santificação. Hebreus, o próprio escritor de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem um processo onde eu me santifico ainda mais, no amor e na graça de Deus, procurando viver esses mandamentos, não há como eu enxergar, eu perceber ainda mais a Deus. Olhar para aquilo que está dentro da presença de Deus me ajuda muito, mas muito mesmo, a ter relacionamento com essa presença. Não podemos entrar numa dimensão onde, não, eu me relaciono de qualquer jeito. Isso é anarquia. Eu tenho a graça, eu posso me achegar assim, pode se achegar, mas existe um jeito de um temor reverente ao chegar a Ele. Existe uma vida que eu preciso buscar. Tem gente que diz que ama a Deus, e às vezes a gente faz evangelismo no mundo, percebe isso. A gente fala assim, olha, receba Jesus, ame a Deus. A pessoa fala, não, mas eu amo a Deus. Ele ama a Deus, mas ele trai a esposa. Ele ama a Deus, mas
falsifica documentos, ele ama a Deus, mas cobiça a mulher do próximo, ele ama a Deus, mas desonra o próprio pai e a própria mãe, ou seja, ele diz que ama, mas as ações, elas são incoerentes com aquilo que Deus diz. Ora, na presença existe mandamentos. Deus não é anárquico. Eu não posso dizer para minha esposa, eu te amo, e na rua ter 10 casos extraconjugais. Ela ia dizer para mim, amor, como é que você diz que me ama? E tem 10 casos, e adultera. Não faz sentido. Aquilo que Deus é, não está dissociado dos mandamentos que Ele nos chama a viver cada dia. Precisamos de uma vida que honra a presença, e honrar a presença é honrar também os mandamentos. Mas dentro da Arca da Aliança também havia a dimensão da vara de Arão. A vara de Arão tinha florescido, e o episódio do Velho Testamento é muito interessante. Diz que alguns homens questionaram a liderança natural, a liderança comum do líder Arão. E disseram, não, nós é que devemos liderar, nós é que devemos ter essa dimensão de liderança, somos nós que devemos viver isso. E aí, a situação que acontece é que Deus faz uma prova, e todo mundo joga a sua vara, aqueles que questionavam os líderes, jogaram a sua vara, e disse o Senhor, a vara que florescer, essa é a autoridade que eu constituí. Veja bem, a vara de Arão fala de autoridade de um líder. Deus colocou dentro de si mesmo, dentro da Arca da Aliança, a vara de Arão, a liderança de Arão. A liderança de Arão era uma dimensão de vida, de realidade que Arão precisava ter. Arão era um líder que liderava de acordo com a vontade de Deus, e Deus traz para si a expressão de uma liderança que Ele aprovou. Isso é muito sério. Eu e você temos líderes em nossa vida. Eu e você temos pastores, temos o pai, a mãe, um patrão, eu não sei qual a área na sua vida você tem alguma liderança, mas eu creio que é muito difícil de nenhum de nós termos algum tipo de liderança sobre nós. O que isso denota para nós? Isso denota para nós o seguinte: nós precisamos honrar as pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida. Precisamos honrar as pessoas que estão sob autoridade. Precisamos honrar as pessoas que foram colocadas sobre nós. As pessoas que foram colocadas sobre nós precisam ser honradas. Hoje em dia eu escuto muita gente dizer assim, não, eu vivo a presença de Deus, eu vivo o Senhor, mas não me submeto a líder algum. Isso é uma mentira. Deus colocou dentro de si a autoridade que Ele levantou. Deus colocou dentro de si uma autoridade que floresce a partir da vontade dEle. Em Mateus capítulo 10, verso 40, há um texto muito interessante que Jesus diz assim, olha, quem vos recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Olha a linha que Jesus trabalha. Os discípulos, os apóstolos, ele diz, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. A linha é a seguinte, primeiro as pessoas recebem os discípulos, depois recebem Jesus e assim recebem o Pai. Veja, receber é a ideia de honra, de amar, de abençoar, não é simplesmente de receber em nenhum momento. Ou seja, os discípulos honrados, Jesus estaria sendo honrado e o Pai estaria sendo honrado. Veja, se eu recebo, se eu honro, se eu abraço quem Deus me envia, eu também abraço a Jesus Cristo e abraço ao Pai que enviou a Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito precioso, porque tem gente que acha que pode destratar líderes e estar abraçando Jesus e o Pai. Tem gente que acha que dá para ter relacionamento com Deus sem ter relacionamento com o próprio pastor. Isso é antibíblico. A verdade é que a presença de Deus na Arca da Aliança tem como símbolo a vara de Arão, que era a autoridade que ele fez
florescer. Não temos o direito de dizer que seguimos a Deus se não nos submetemos aos homens. A grande verdade é que quando nós temos pessoas na liderança, pessoas que estão dando direções para a nossa vida, nós precisamos, mas precisamos muito honrar essas pessoas. Porque perdendo o que elas falam, estamos perdendo muitas vezes aquilo que Deus disse. Eu me lembro de Jesus chegando na sua cidade natal, lá em Nazaré. Marcos capítulo 6 nos conta a história de Jesus chegando em Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, eles desonraram Jesus. Eles disseram assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, filho de José? Não estão aqui conosco um carpinteiro, não estão aqui conosco seus irmãos, suas irmãs. E eles desonraram Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não pôde ali fazer milagre algum. E o próprio Jesus disse que não há profeta sem honra senão na sua casa. Veja, eles desonraram Jesus e eles perderam as palavras do Pai através de Jesus. É desmerecendo a fonte que você vai perder as águas. Eu já vi muitas igrejas, muitos ministérios e até mesmo muitas famílias se destruírem. Sabe por quê? Porque desonraram a palavra do líder. Na verdade, desonraram o líder. E por desonrar o líder, você acaba perdendo o que ele fala. É desmerecendo a fonte que você pode estar perdendo as águas. Muito do que Deus está para fazer na nossa geração precisa de uma postura de honra com os líderes. Precisa de uma postura de valor com os líderes. Vamos ser sinceros, nós infelizmente temos líderes que desonram o coração de Deus. E não tem nenhuma dúvida, eles prestarão contas diante de Deus por isso. Mas por trauma de um líder que não foi o que deveria ser, não feche o seu coração para líderes que Deus tem colocado diante de você. A vida cristã não é vivida sozinha. A vida cristã não é vivida sem um líder para falar em nossa vida. Deus usa pessoas. Olha para o Velho Testamento, para o Novo Testamento e você vai perceber que quando Deus vai fazer uma obra, Deus levanta alguém. Cornélio precisava de salvação e Deus levantou Pedro para falar. Agora, se Cornélio despreza Pedro, ele também iria perder a salvação que Pedro estava trazendo. Tome muito cuidado. É desprezando homens que você pode estar perdendo mensagens de Deus. Isso é o que tem feito a nossa geração não viver mais daquilo que Deus tem para ela. Creio que esse problema seríssimo tem feito muita gente viver uma vida aquém do que poderia viver. Quando Davi volta da guerra, na verdade, quando Davi volta da guerra, do trabalho que foi trazer a Arca da Aliança de volta, é muito forte que a gente sabe que um homem morreu por causa dessa arca, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e Davi, com muito temor e reverência, buscou a forma certa de voltar. Davi traz a arca com tanta alegria, mas Mical, ao invés de honrar Davi, Mical fica na janela só observando. Davi chega, Davi é a autoridade, é o cabeça, é o homem da casa. E ao invés de honrar, de conversar com seu marido, Mical nem dá uma saudação de boas-vindas. Mical já começa a criticar a dança que Davi teve, a dança que Davi fez. E quando Davi tem essa expressão, quando Davi é desonrado, zombado dessa forma, o que acontece é uma briga do casal e Mical fica estéril. Muita gente está estéril hoje no ministério porque não honrou lideranças que Deus colocou sobre ela. Na Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, na Arca da Aliança tinha a vara de Arão, mas na Arca da Aliança, dentro da arca, do símbolo da presença de Deus, também tinha um vaso que tinha o maná. O maná é algo tão interessante, porque o maná foi algo dado por Deus por tanto tempo no deserto para trazer provisão para eles. Imagina, uma vez por dia caía um maná do céu, provisão alimentar para aquele povo. O pão do céu vinha sobre eles. No 6º dia caía 2 porções para que eles não trabalhassem no 7º dia. Deus é perfeito, Deus é lindo no que faz. Essa provisão
É interessante o coração de Deus em querer preservar isso. Dentro da sua presença, o maná foi colocado dentro da sua presença. Ou seja, Deus está trazendo uma mensagem ao nosso coração dizendo o seguinte: dentro da sua presença existe toda a provisão que eu e você precisamos a cada dia. Dentro de quem Deus é, nós temos a provisão para a nossa história. Ele tem mandamentos, Ele tem liderança que Ele outorga, mas Ele tem a provisão necessária para cada dia que nós temos. É triste você pensar que o povo de Israel, no início, achou incrível pão caindo do céu, maná caindo do céu. Mas a gente conhece a história, passou algum tempo e eles começaram a reclamar, a murmurar desse maná, desse pão que caía do céu. E quando eles começaram a fazer isso, quando eles começaram a ter essa dimensão, você repara o quanto destruição veio sobre a vida deles. A Bíblia nos é clara em mostrar muitas vezes a tristeza, a ira de Deus sobre aquele povo, que ao invés de agradecer pelo maná, começou a reclamar desse maná. Eu e você não podemos ter uma atitude de murmurar sobre aquilo que Deus já tem nos dado. Talvez você ainda não está na terra que mana leite e mel. Talvez o que você está vivendo hoje é a provisão de hoje. Mas a terra que emana leite e mel, ela já vai chegar. Às vezes Deus nos dá milagres provedores, ou seja, milagres de provisão para aquele momento, até que a gente possa chegar aonde haverá transbordamento. Precisamos ter uma atitude com a provisão de Deus de reconhecimento, de louvor, de honra. É muito importante que não só vejamos a provisão em Deus, mas tenhamos uma postura de louvor e adoração a Deus. Muita gente está perdendo o melhor de Deus porque reclama mais do que tem, do que adora ao Deus que deu. A pessoa reclama mais do que tem, do que adorar ao Deus que tem. Ou seja, Deus deu tanta coisa, mas ela reclama mais daquilo que ela possui, do que adorar ao Deus que ela tem. Esse é um ano para você começar a refletir se você tem adorado, exaltado, erguido o nome do Senhor, acima das suas circunstâncias, acima dos seus problemas, acima do que você tem vivido, acima do que você tem enfrentado. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que provê. Veja, talvez as águas estão tão sequinhas, talvez se você olha para a margem do rio, você está vendo assim, parece que está tudo tão seco. Mas nessa hora, meu amado, minha amada, ao invés de olhar as águas que parecem secar, lembre-se de uma coisa: você ganhou a fonte, você não ganhou as águas. Você não ganhou as águas, você ganhou a fonte. E a fonte é o nosso Deus. As águas da prosperidade podem estar secando, mas você recebeu a fonte de toda a provisão financeira na sua vida. Você pode estar seco espiritualmente hoje, mas tem águas que vão renovar a sua vida espiritual. Por isso agradeça. Agradeça pelo maná de hoje, agradeça pela saúde que você tem, agradeça pelo pouco das finanças que você tem, pela sua família, pelo seu ministério. Nós precisamos muito dessa cultura ser reavivada, agradecer pelo maná que Deus tem nos dado. Essa falta de agradecimento, de louvor, de adoração, tem feito muitos crentes esfriarem sem nem perceberem. Reclamam tanto que não conseguem mais ter uma vida de fé. Eu acho muito forte esse povo que reclama tanto no deserto. Quando vê os 12 espias vão, né? Quando eles veem os gigantes lá na terra, lá em Jericó, eles vão lá para ver e eles voltam com um pessimismo terrível, dizendo: eles são como gigantes e nós somos como gafanhotos. Nós somos como gafanhotos perto deles. Agora, repara o que Josué e Caleb disseram. Josué e Caleb não têm essa linguagem de murmuração. Josué e Caleb dizem assim: olha, nós vamos devorar eles como se devora pão. O Senhor vai nos entregar eles e nós vamos devorá-los como se devora pão. O que Josué e Caleb estão dizendo é o seguinte:
pão que um dia foi provisão, virou uma inspiração para a gente vencer os gigantes. O pão caía todo dia, e o que eles chamam os gigantes? Eles chamam os gigantes de pão. Ah, amado, se você aprender a louvar pelo maná diário, se você aprender a agradecer por aquilo que Deus já tem te dado, você vai ter um coração preservado e vai dizer o seguinte: poxa, se Deus foi capaz de prover nesses 40 anos de deserto, o que são esses gigantes diante de mim? Deus é poderoso, não só para me dar a provisão, mas para me dar a conquista. Deus colocou em si o maná, a provisão. Reconheça, louve, exalte ao nome do Senhor. É incrível pensar que todos esses elementos que eu acabei de dizer, dentro da presença de Deus, estavam sobre a tampa, chamada de propiciatório na Bíblia. Haviam 2 querubins, um voltado para o outro, e aqui, nesse lugar, se aspergia o sangue. Repara que esses 3 elementos, com o povo de Israel, foram desonrados. Desonraram as tábuas dos mandamentos, quando fizeram aquele bezerro de ouro com a idolatria, tantas outras coisas. Desonraram a liderança de Arão, por isso Deus floresceu a vara de Arão. Desonraram o maná, porque num dia que caiu, como eu disse, eles acharam maravilhoso, mas depois começaram a reclamar desse maná. Mas Deus coloca tudo isso dentro da sua presença, tampa com um propiciatório e o sangue é aspergido aqui. Amado, essa mensagem não é para condenar você, até porque nesse lugar Deus está dizendo: eu cobri com misericórdia. Você precisa entender que seus pecados são perdoados. Deus não te condena, mas Deus te chama a viver uma vida santa. Deus te chama a viver um novo tempo na sua história. Deus te chama a não viver do mesmo jeito que você viveu antes. Sim, o sangue vem sobre você. O sangue cobre os seus pecados, como o propiciatório tampava toda essa dimensão. O sangue vem sobre você, a misericórdia vem sobre você, mas não para te deixar do mesmo jeito que você está, mas para viver uma vida que honra os mandamentos, que honra a liderança e que honra a provisão maravilhosa de Deus, o maná que o Senhor tem dado a cada um de nós. Espero que você seja abençoado nesse Carisma Open por essa palavra, que você viva dentro da presença de Deus. É o meu desejo, é o meu coração para a sua vida. Deus abençoe.